Félix, criador de conteúdo aqui da Palavra de Deus. Eu estava aqui meditando e o Espírito Santo me trouxe algo para compartilhar com os irmãos. Se encontra na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Só até aqui, meus irmãos. Que palavra forte, que palavra profunda. Pois o texto da carta aos Romanos é bem claro em dizer que eu e você éramos inimigos de Deus. Fomos inimigos de Deus. Por que inimigos de Deus? Porque um dia fomos amigos através do nosso pai Adão, o primeiro homem que existiu. Conhecemos bem a história de Gênesis, ao qual o Senhor cria os animais, o Senhor faz a separação, o Senhor faz tudo aquilo que existe no meio de nós. Ao terminar tudo isso, Ele vai fazer o homem. E contudo Ele deu uma palavra, Ele deu uma ordem. Mas para fazer o homem, Ele colocou as suas mãos. Ele vai dizer: agora façamos, no plural. Ou seja, revelando a Trindade, o Espírito, Jesus e o nosso Pai, o nosso Deus, fazendo nós agora. E agora a Bíblia vai dizer que Adão feito, ele vai dizer para Adão, ele tinha uma ordenança, que da árvore da ciência, do bem e do mal, ele não poderia comer. Ele poderia desfrutar de tudo. Deus dá poder a Adão sobre os peixes, sobre os animais, que ele poderia se alimentar de todo o fruto que existia, só não de um. E desse fruto, Adão e Eva, eles agora consumiram esse fruto. Sendo assim, agora eles foram separados, foram expulsos do jardim. Mas sabemos que quando eles caem, a Bíblia diz que Deus desce numa certa tarde e chama por Adão. Ou seja, além de Adão ser imagem e semelhança de Deus, Adão era amigo de Deus, porque Deus descia à tarde para falar com Adão. Então Adão era amigo de Deus. Só que vemos pela desobediência, agora o homem é expulso do Éden. E aqui em Romanos está dizendo que éramos inimigos de Deus. Mais um pouquinho aqui nessa carta, no capítulo 5, vai dizer que não foi por causa de uma desobediência de um homem. O apóstolo Paulo está dizendo que por apenas um homem que pecou veio o juízo sobre todos. Mas pela morte do Filho de Deus, todos recebemos esse dom gratuito que é a salvação. Talvez algumas pessoas possam dizer: mas é injustiça Adão pecar e eu sofrer. Mas você conseguiu ser totalmente reto? Não. Todos somos falhos, todos cometemos pecados, todos fazemos o que desagrada a Deus. E teve alguns homens que conseguiram essa diferença e conseguiram se aproximar, mas a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, pela morte do Filho unigênito de Deus, a Bíblia diz que alcançamos essa salvação. E agora de inimigos passamos para amigos. Isso é algo glorioso, pois pela desobediência de um Adão, a gente fomos separados de Deus. Mas pela obediência até a morte, aleluia, pela morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, recebemos esse dom gratuito, pois a salvação é um dom. Então por um Adão, o pecado matou o homem, matou, porque não fomos feitos para morrer. Já percebeu quando você perde um ente querido? Você sente uma dor, um vazio, uma situação que é porque você não está acostumado para perder alguém. Não fomos feitos para morrer, mas o salário do pecado é a morte. Só que vemos que pela desobediência de Adão entrou a morte.
mas pela obediência de Jesus, a gente alcançou a salvação eterna. E Deus aparece, Adão vai pôr a culpa em sua mulher, vai dizer: foi a mulher que me deste. Sendo assim, Deus vai dizer para Adão: mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então vemos que tudo que Adão fez, Jesus fez ao contrário. Só que estamos falando de um Deus que em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que mesmo sendo Deus, não considerou. Era Deus rodeado de glória, rodeado de anjos adorando ao seu nome. Está num alto e sublime trono. Ele resolveu se fazer carne por mim e por você. Pela morte de Adão, pela desobediência de Adão entrou a morte, mas pela morte de Jesus entrou a vida. E Deus hoje te chama de amigo. Ele quer te chamar de amigo. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que a desobediência roubou, tudo aquilo que o pecado roubou de você, já foi pago na cruz quando ele diz Tetelestai. Ele está dizendo que ele pagou a sua dívida, a dívida que teve em Adão, a dívida que você faz, eu e você fazemos até hoje. E o sangue de Jesus, ele cobre todo esse pecado. O sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. E se até hoje você foi inimigo de Deus, se até hoje você foi separado dessa comunhão de glória com o Espírito Santo, hoje o Senhor Jesus te chama. Talvez pensando ser injustiça Adão pecar, mas o Senhor Deus deu seu Filho amado, seu único, que a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, é a palavra dizendo para nós que Deus, sabendo o que ia fazer, a gente ia virar as costas para Ele, mas mesmo assim Ele tinha um plano perfeito, o seu Filho amado, e Jesus disse sim. Ele disse sim para você, Ele sofreu por você. Ele enfrentou humilhação por você. Não é agora você enfrentar humilhação por alguém, alguma pessoa que é conhecida da palavra, alguém no ministério, ou alguém que faltou com alguma atitude que você acharia que não seria o certo. Então sempre quando você olha para o homem, você vai ver Adão, uma natureza caída. Você vai ver, aleluia, Jesus, as raízes do mal dentro dele. Mas toda vez que você lembrar de Jesus vencendo a via dolorosa, vencendo os pregos nas mãos e nos pés, vencendo a humilhação, vencendo as chibatadas, vencendo o Getsemane, onde sua alma foi angustiada, tendo que viver como um homem, mesmo sendo Deus, passando pela agonia, pela dor, esgotando o seu sangue naquela cruz. Não se lembra de um homem que te afetou ou que te machucou, mas lembra que ele não desistiu de você. Estou sentindo a glória de Deus. Lembra que ele não desistiu de você. Não desista dele, não desista do seu chamado. Deus tem almas que são inimigas, Deus tem almas que estão separadas para você alcançar e falar deste amor. Pois o próximo capítulo 5 vai dizer que o amor de Deus sobre as nossas vidas em meio de Cristo, pois vemos que tudo traz um resultado de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, esse livro sagrado é um livro cristocêntrico, é um livro revelando o Filho sobre nós, revelando a glória, revelando esse ato que Ele teve sobre as nossas vidas, sobre a nossa salvação. Que essa palavra venha gerar fé em seu coração e você venha entender que tudo que a desobediência, a dor, tudo que o inimigo roubou de você, que a serpente roubou de você, seja devolvido. Se você aceitar esse Espírito, pois se Jesus não morresse numa cruz, você não poderia receber o Consolador, o seu amigo. Ainda que todos te abandonem, você entenda, tem um amigo que intercede por você. Ainda que você diga, não tem amizade, sou sozinho, só está comigo quando tem as coisas, Deus está dizendo que está com você no pior, no melhor, em todos os momentos. Basta você aceitar Ele,
Pois Jesus morre e vem o Consolador, vem o Espírito, que o mundo não pode receber. Só pode receber se crer no Salvador, que é Jesus Cristo, se entender o que é o Evangelho, se entender o que é seguir a Jesus, se entender o que é negar a si mesmo, se entender que é carregar a sua cruz. E é esse Espírito que te chama hoje para ser seu amigo, um Consolador, que significa um advogado, que significa alguém que intercede, é uma pessoa, o Espírito Santo. E hoje ele te chama para algo mais profundo. Hoje ele te chama para entender qual foi o propósito de todos estarmos vivos, de termos a vida, de a gente não nasceu simplesmente para trabalhar, sair de manhã e voltarmos às nossas casas dormir e assim sucessivamente. A gente nasceu para um propósito. A gente nasceu para ter comunhão com o nosso Criador. Que você possa querer saber mais quem Ele é. E é isso, meus irmãos, é a palavra que eu tenho a compartilhar com os irmãos. É bem simples, na humildade, na simplicidade que Deus, pela graça de Deus, me resgatou e me usa. Mas eu creio que vai falar com alguém que está necessitado. Eu creio que não é em vão eu trazer algo para vocês. Estava aqui meditando e estou fazendo um propósito com Deus, onde estou lendo as cartas ao qual Paulo, um homem que era inimigo literalmente de Deus, e Deus resgatou ele, tirou ele daquela cegueira espiritual, daquela cegueira que ele perseguia a igreja, e se tornou um homem de maior intimidade do Novo Testamento, abaixo de Jesus, um homem criador e fundador de igrejas. Em muitos lugares, homem que ganhava cidades inteiras. Quando ele chegava em Jerusalém, a cidade virava de ponta cabeça, pois era isso que ele trazia o Espírito, a força que ele era usado para perseguir o povo de Deus. Deus deu dupla força, deu duplo poder na terra, deu autoridade para ele, para sacudir as forças do mal, para trazer a presença de Deus. Então, meus irmãos, que a gente venha a entender o propósito de Deus sobre nossas vidas. Eu estava algum tempo sem trazer vídeo para vocês, estava algum tempo cuidando de mim, cuidando do meu interior e crescendo na graça e no conhecimento, né, meus irmãos? Não adianta a gente pregar o Evangelho sem antes estar preparado. Mas eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural. Vou estar trazendo vídeos para vocês, falando sobre a palavra, trazendo essa vida, trazendo para vocês em nome do Senhor Jesus, na simplicidade, como eu já disse, amém? Tá voltando com o canal devagarzinho, vamos estar fazendo aí a obra de Deus. Por aqui também um trabalho evangelístico. Você que pode compartilhar, você que pode curtir esse vídeo, que eu creio que almas serão alcançadas através desse canal. É tudo para honra e glória de Deus, pois há tempos atrás eu estava fazendo tudo o que o inimigo gostava. Eu estava comendo do fruto da ciência, do bem e do mal. Eu era inimigo de Deus, eu era afastado dessa graça, dessa presença. Mas o que eu digo para vocês, irmãos, é que Deus, ele resgata quem ele quer. Deus, ele ama, ele quer resgatar todos. Deus não sente prazer na morte do ímpio. Ele quer resgatar, ele quer trazer para perto em todo o tempo, mas a gente quer andar cego, a gente quer continuar nessa falha. Mas eu creio que haverá um despertamento no Brasil, haverá almas para o reino de Deus. E da mesma maneira que eu me entreguei a fazer tudo que era lícito à minha mente, hoje, em nome do Senhor Jesus, eu creio que almas serão resgatadas através da minha vida, pois é o Senhor que tira o homem do monturo, do lixo, e põe para se sentar entre os príncipes, faz o traficante, aquele que era fundado na prostituição, aquele que fazia tudo o que não era lícito aos olhos de Deus, se tornar um ministro de Deus. Ele tem uma obra, ele tem isso a fazer a sua vida. Então acompanha os próximos vídeos, dá um like aí, compartilha, se inscreve, ativa aí o sino, que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Me ajuda nessa grande obra, para que o reino de Deus cresça cada dia mais, amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, que a paz
A excelência do Espírito esteja com todos, em nome de Jesus.